Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 2 de junho de 2025. Homem condenado por estupro é morto com injeção letal no ZEUA. Parte 3. Um homem de 55 anos foi morto por injeção letal ontem após ser condenado pela Justiça do Alabama, nos Estados Unidos. O que aconteceu? Condenado por estupro e assassinato, James Osgood foi levado ao corredor da morte em 2014 por um crime cometido em 2010 contra uma mulher de 44 anos. Ele abusou sexualmente e assassinou Tracy Lynn Brown com a ajuda da própria namorada, que era prima da vítima, no condado de Chilton. Homem recorreu da sentença uma vez, mas pediu pela pena de morte em seguida. James conseguiu reverter a primeira condenação, mas foi novamente condenado em 2018, quando desistiu do caso para evitar que as famílias passassem pelo desgaste de um novo julgamento. Eliseu I. Mota Jr. em seu livro Pena de Morte, Crimes Hediondos à Luz ou Espíritos analisa depoimento de um espírito que foi executado e deixou seu depoimento na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi incluído no livro Céu e o Inferno de Allan Kardec. E no ano de 1857, o abade Jean-Louis Verger assassinou o arcebispo de Paris, Monseigneur Cibour, em plena igreja de Saint-Étienne-du-Mont. Antes de ser guilhotinado, Verger resolveu mostrar a causa do crime. Foi um protesto contra uma verdade da fé, definida pelo Papa Pio X em 1854, o dogma da Imaculada Conceição. O padre Verger, já no mundo dos espíritos, comunicou-se através de um médium e Allan Kardec publicou o seu depoimento no livro Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Assim, diante da referência ao caso feita por Fernando Jorge, vamos analisar a situação daquele espírito depois de executado. A situação de Verger, ao morrer, é a de quase todos os que sucumbem violentamente. Não se verificando bruscamente a separação, eles ficam como aturdidos, sem saber se estão mortos ou vivos. A visão do arcebispo foi-lhe poupada por desnecessária ao seu remorso, mas outros espíritos, em circunstâncias idênticas, são constantemente acossados pelo olhar das suas vítimas. A enormidade do delito, Verger acrescentar agravante de se não ter arrependido ainda em vida, estando, pois, nas condições requeridas para a eterna condenação. Mas, logo que deixou a terra, o arrependimento invadiu-lhe a alma e, repudiando o passado, deseja sinceramente repará-lo. A isso não impele a demasia do sofrimento, visto como nem mesmo teve tempo para sofrer, mas o alarme dessa consciência deprezada durante a vida, e que ora se lhe faz ouvir. Por que não considerar valioso esse arrependimento? Por que admiti-lo dias antes como salvante do inferno, e depois não? E por que, finalmente, o Deus misericordioso para o penitente, em vida, deixaria de o ser, por questão de horas, mais tarde? Fora para causar admiração a rápida mudança algumas vezes operada nas ideias de um criminoso, endurecido e impenitente até a morte, se o trespasse lhe não fosse também bastante, às vezes, para reconhecer toda a iniquidade da sua conduta. Contudo, esse resultado está longe de ser geral, o que daria em consequência o não haver espíritos maus. O arrependimento é muita vez tardio, e daí a dilação do castigo. A obstinação no mal, em vida, provém às vezes do orgulho de quem recusa submeter-se e confessar os próprios erros, visto estar o homem sujeito à influência da matéria, que, lançando-lhe um véu sobre as percepções espirituais, o fascina e desvaira. Roto esse véu, súbita a luz o aclara, e ele se encontra senhor da sua razão. A manifestação imediata de melhores sentimentos é sempre indício de um progresso moral realizado, que apenas aguarda uma circunstância favorável para se revelar, ao passo que a persistência mais ou menos longa no mal, depois da morte, é incontestavelmente a prova de atraso do espírito.
no qual os instintos materiais atrofiam o germen do bem, de modo a lhe serem precisas novas provações para se corrigir. Esta comunicação e os comentários formulados por Allan Kardec esclarecem, à sociedade, a situação que espera cada pessoa no mundo espiritual, valendo consignar o valor do arrependimento para o criminoso, cujas portas a pena de morte fecha e impede que ele reflita sobre as consequências dos atos praticados. Também para o erro judiciário o Espiritismo tem explicação. É que, sendo Deus soberanamente justo e bom, não iria jamais permitir que uma de suas criaturas fosse escolhida para morrer injustamente. Pode acontecer que, no tocante à acusação específica que resultou na sua execução, o criminoso fosse inocente. Mas, com absoluta certeza, ele era culpado por um ou mais crimes que ficaram impunes e que agora receberão a devida punição, pois calcula-se que geralmente são descobertos apenas 30% dos crimes praticados pelos criminosos reincidentes, já que os outros 70%, somente eles, as vítimas e Deus sabem. Isso não exime a responsabilidade das pessoas eventualmente envolvidas em uma condenação injusta, porque elas, embora servindo de instrumentos para a justiça divina, deverão arcar com as próprias consequências. Aí estão alguns dos motivos que levam os espíritas a se posicionarem frontalmente contrários à pena capital. Entretanto, supondo-se que a sociedade espera do Espiritismo alternativas concretas para a pena de morte, bem como subsídios para a revisão dos precários meios de defesa social vigentes, e a fim de não ficarmos na cômoda posição dos críticos estéreis que sobram por toda parte, resolvemos apresentar algumas sugestões para o efetivo controle da criminalidade violenta, através de medidas de cunho repressivo e preventivo. Como poderá ser comprovado nos capítulos finais. Esta foi a crônica do amanhecer de 2 de junho de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.